Olá pessoal do TV Atualidades do Direito, tudo bem com vocês? Vamos agora comentar uma ficha de conteúdo relacionada a direito penal. Um médico enganou uma paciente para manter relações sexuais com ela e foi tipificado a conduta como posse sexual mediante fraude. Para comentar essa notícia, nós estamos com o professor Matheus Pupo. O professor Matheus vai externar a opinião dele a respeito dessa questão e vamos conversar um pouquinho sobre esse delito posse sexual mediante fraude e os delitos sexuais como um todo. Professor Matheus Pupo, tudo bom com o senhor? Seja bem-vindo ao Atualidades. E qual a sua opinião a respeito dessa questão? Então, trata-se de um crime que também é conhecido como estelionato sexual, no qual o agente pratica conjunção carnal ou qualquer ato sexual com a vítima, enganando-a. Diferente do estupro, que ele utiliza da violência ou da grave ameaça, ou do estupro de vulnerável, que ele pratica uma relação sexual com a pessoa, que não tem capacidade, né, de entender aquele ato, ou que por qualquer outra circunstância, naquele momento não pode externar sua vontade. Nesse caso, né, o delito sexual é praticado mediante o engodo, uma fraude. Então, o agente engana a vítima para que, com isso, possa ter a relação sexual com ela. Perfeito. E aqui, nesse caso, houve uma condenação em primeira instância. Certo. A 8ª Câmara Criminal do TJ aumentou a pena desse médico, justamente por entender que há um maior grau de reprovabilidade na conduta desse médico, por se valer de uma paciente que foi tratada a coluna, então realmente seria caracterizada esse delito, né? Claro, com certeza. Eu imagino que, né, nesse caso, o Tribunal de Justiça levou em conta justamente essa característica, né, essa circunstância dele ser um médico e ter utilizado da profissão dele para a prática do crime, o que denota um desvalor um pouco maior, né, para o fato, para o crime em si. Tá ótimo. Professor Matheus, uma última questão. Claro. O senhor entende que o direito penal, no âmbito dos delitos sexuais, ele vem evoluindo, primeiro com a questão dos costumes, em 1940, depois com a revogação da expressão mulher honesta, em 2005, e agora com a dignidade sexual, trocando a questão do bem jurídico? Sim, com certeza. O direito penal que tutelava as questões sexuais, né, no Código Penal, no Código Penal, na década de 40, ela tinha uma conotação puramente moral. Então, mulher honesta, né, é uma conotação moral, é um juízo de valor, né, de moralidade. Com os avanços, né, que nós tivemos na legislação atualmente, nós já tivemos uma evolução, né, nessa concepção. Foram retirados vários crimes, por exemplo, a sedução e também a circunstância mulher honesta. E foi atualizado, alguns crimes foram atualizados, como por exemplo o estupro e o atentado violento ao pudor, que antes eram delitos que estavam separados e foram unidos, né, num único tipo, que trouxe um grande avanço, e a jurisprudência e a doutrina, né, vem observando isso. Só que ainda não chegamos, pelo menos na minha opinião, no ponto atualizado. Eu acho que os crimes sexuais deveriam apenas punir atos, né, condutas que violassem a liberdade sexual. Nós ainda não chegamos nesse ponto, né, porque ainda alguns aspectos morais, como o caso de prostituição, ainda está na nossa legislação, e o próprio direito penal, né, a própria doutrina e jurisprudência continuam considerando tais fatos criminosos. Eu acho que já tivemos uma evolução, saímos daquela concepção puramente moralista, né? Excluímos parte dela da nossa legislação, mas ela ainda existe hoje no Código Penal e a jurisprudência e a doutrina também continuam aceitando isso, mas eu acho que com o passar do tempo isso irá evoluir, né, para um direito penal que só tutela a liberdade sexual. Tá ótimo, professor Matheus Pupo, muito obrigado pela sua participação aqui no TV Atualidades do Direito, é um prazer recebê-lo e esperamos contar com outras participações do professor. Então, você, professor do Brasil, que está nos assistindo e quer participar, o nosso e-mail é contato@atualidadesdodireito.com.br. Obrigado.